Shanks é uma das figuras mais respeitadas e poderosas do mundo de One Piece. Um imperador com influência política, presença constante nas grandes viradas da história e uma cicatriz que nunca se fechou. 3 marcas em forma de garras cruzam seu olho esquerdo, uma ferida feita por Barba Negra. Mas como Barba Negra foi capaz de ferir alguém tão poderoso quanto Shanks? Para muitos, isso parece impossível e depois do capítulo 1152, esse feito acaba de se tornar ainda maior. No último capítulo de One Piece, o mangá revela um detalhe que muda tudo. Shanks chegou a possuir a Marca do Abismo, um símbolo ligado a Imo e ao poder concedido por ela àqueles com quem realizou um contrato. A marca representa a prova de que Shanks recebeu imortalidade e habilidades sobre-humanas diretamente do Trono Vazio. E aí surge a pergunta: como Barba Negra conseguiu ferir um ser abençoado ou amaldiçoado por Imo? Se Shanks, àquela altura, já era um pirata lendário, a cicatriz marcada em seu rosto é a maior prova de que Marshal de Tite sempre foi alguém muito mais perigoso do que a gente pensava. Hoje chegou a hora de juntar as peças e responder quando e o que realmente aconteceu durante aquele confronto. Como Barba Negra foi capaz de ferir um ser imortal? E a resposta para essa pergunta está no segredo por trás do corpo de Marshal de Tite. O vídeo de hoje tá enorme, então fica até o final porque hoje vamos responder de uma vez por todas a essa pergunta e entender todas as nuances da história entre Shanks e Tite, mas não antes, você sabe, de deixar o seu like e entrar pro meu bando clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes. O contrato com Imo, o que Shanks foi fazer em Marijoa? Uma pergunta que a gente precisa se fazer além do que Shanks foi fazer em Marijoa é quando ele decidiu ir até lá. É isso que a gente vai entender agora. A cena em que Shanks chora na despedida de Roger é uma das mais enigmáticas de One Piece e talvez um dos momentos mais importantes da sua trajetória. Muitos interpretam esse choro como saudade ou impotência, e isso certamente foi um dos motivos. Afinal, ninguém jamais esperaria que Roger decretaria o fim do seu próprio bando e se entregaria para ser executado. Mas a verdade pode ser muito mais profunda do que isso. Ao chegar em Laugh Tale, Roger e sua tripulação descobriram a verdadeira história do mundo, o que levou Roger a entender que a hora da mudança ainda não havia chegado. Nesse momento, Roger teria confiado a Shanks uma missão silenciosa: encontrar a fruta de Nika e proteger o verdadeiro herdeiro da vontade de Joy Boy, alguém que pertencesse ao clã dos D. Foi aí que Shanks entendeu que, mesmo sendo um dos mais próximos de Roger, ele jamais poderia ser o seu sucessor, não por falta de força ou lealdade, mas por causa do sangue que corria em suas veias. Shanks não é um D, ele pertence à família Figure Land, descendente direto das famílias fundadoras, pertencente ao topo do mundo. Seu choro, então, foi o luto por um destino que ele não poderia cumprir. Apesar de Roger ter confiado seu chapéu de palha para um jovem Shanks, depois de descobrir a verdade sobre o mundo, Roger percebeu que Shanks não poderia ser o seu sucessor. A guerra, que se estende desde o século perdido, pertence ao clã dos D contra as forças do governo mundial, e somente um D poderia ser aquele a herdar a vontade de Roger. Um exemplo disso está no arco da Ilha dos Tritões, quando Jinbe afirma que não poderia entrar em um confronto direto contra Rod Jones e que o responsável por salvar o reino daquele país deveria ser um humano, no caso o Luffy. Só assim, as raças entre os humanos e os homens-peixe poderia passar a ver dias melhores. Então, após o fim da lendária tripulação dos piratas do Roger, a maioria de seus membros desapareceu dos holofotes. Mas Shanks fez algo completamente diferente. Ele foi para a Terra Sagrada de Marijoa. Pouquíssimos personagens no mundo de One Piece podem entrar lá por vontade própria, e Shanks, um pirata de 15 anos, não deveria estar entre eles. Mas Shanks nunca foi um pirata comum. Ele pertence à família Figure Land, uma das linhagens do topo do mundo, provavelmente ligadas às 20 famílias fundadoras do mundo. Após descobrir a sua verdadeira origem, Shanks decidiu aceitar o seu destino como um nobre mundial. Agora que os piratas Roger, aqueles que Shanks considerava como uma família, haviam se separado, havia chegado a hora de Shanks tentar se reconectar
com a sua família de sangue. Mas o motivo de Shanks ir até Marijoa talvez fosse mais do que tentar se reconectar com a sua família de origem. Pode ser que Shanks tenha visto em Marijoa uma oportunidade de encontrar a fruta de Nika com mais facilidade. Sabemos que o governo mundial tem acesso a diversas Akuma no Mi que o resto do mundo não tem. Portanto, poderia ser que a fruta de Nika estivesse em posse do governo mundial durante todo aquele tempo. Ou mesmo que não estivesse, Shanks sabia que a procura seria muito mais fácil vista do topo do mundo. Shanks teria sido aceito de volta como nobre mundial e, sendo um jovem talentoso de apenas 15 anos de idade, teria se tornado um candidato ao cargo de Cavaleiro Sagrado, assim como seu irmão gêmeo Shamrock também viria a ser no futuro. E pode ser que até mesmo antes de Shanks receber a oportunidade de ocupar esse cargo, ele tenha realizado o contrato com Imo e recebido a Marca do Abismo, se tornando assim alguém imortal. Então, em resumo, o mais provável é que Shanks tenha ido até Marijoa 24 anos atrás, logo após a separação dos piratas Roger, tenha tentado se reconectar com a sua família de sangue, procurado a fruta de Nika e durante o processo recebeu a Marca do Abismo. Mas percebendo que a sua família não era nada do que ele esperava e seus valores não eram nem um pouco compatíveis e que a fruta de Nika não poderia ser encontrada lá, Shanks decidiu fugir e voltar para os mares. A cicatriz de Shanks. Quando ocorreu a lendária batalha contra Marshal de Teach? Sabemos que a icônica cicatriz no olho esquerdo de Shanks foi causada por Barba Negra, mas o quando isso aconteceu sempre foi um mistério. Em 2009 foi lançado o chamado Episódio 0, que conta em mais detalhes o início da Era dos Piratas. Nesse episódio, testemunhamos a execução do Roger, incluindo a aparição do jovem Shanks ainda com 15 anos de idade. Curiosamente, não conseguimos ver o rosto de Shanks, que aparece coberto pelo chapéu de palha. E posteriormente, ainda nesse mesmo episódio, quando Shanks começa a formar a sua tripulação pirata, procurando um homem chamado Yasop, também não conseguimos ver o rosto de Shanks e saber se ele já possuía a sua cicatriz. Então, de duas uma, ou o Oda ainda não tinha decidido se Shanks já teria sido marcado com a sua cicatriz, ou ele simplesmente preferiu manter o mistério no ar por todos esses anos. Porém, anos mais tarde, em 2021, acompanhamos a história de Kozuki Oden, e nesse flashback tivemos a oportunidade de rever a execução do Roger, agora com o rosto de Shanks 100% à mostra, revelando que ele ainda não tinha sido marcado com a sua cicatriz. Ou seja, a ideia de que Shanks teria sido marcado por Barba Negra enquanto ambos ainda eram novatos nas tripulações de Roger e Barba Branca nunca se provou como uma verdade. A batalha entre os dois aconteceu apenas depois que Shanks se tornou um pirata independente. Já uma outra hipótese que também cai por terra é a ideia de que Shanks enfrentou o Barba Negra quando esteve na corrida para se tornar um imperador. Essa é uma ideia que eu sempre gostei bastante. Shanks foi o último pirata a se tornar um dos 4 imperadores, tendo conquistado o título apenas 6 anos atrás. Por esse motivo, ele precisou conquistar, abrir esse espaço à força num mar já dominado pelos outros 3 imperadores, e naturalmente precisou entrar em confronto contra todos eles. Tomando como base esse contexto, um desses confrontos poderia ter acontecido contra os piratas do Barba Branca, mas antes que Shanks pudesse ter a oportunidade de enfrentar o cabeça do bando, ele teria dado de cara com outro membro desse bando, Marshal de Teach, resultando no tão marcante confronto entre eles. Essa ideia sempre me pareceu interessante porque seria a mesma dinâmica que foi vendida pra gente quanto ao poderio dos 4 imperadores. Muitas vezes, um candidato a destronar um desses impérios nem sequer chega a dar de cara com o capitão do bando. O sistema de poder dos 4 imperadores é tão grande que não é incomum determinado personagem só conseguir enfrentar um de seus comandantes. Foi exatamente isso que aconteceu com o Urujo, por exemplo, que invadiu Holy Cake Island, derrotou o General Doce Snack, mas logo depois foi gentilmente convidado a se retirar da ilha pelo General Doce Cracker. Ou seja, Urujo nem sequer chegou a ver a cara da Big Mom e ter a oportunidade de enfrentá-la.
Já um outro exemplo parecido aconteceu com outro supernova, Eustace Kid, que desafiou os Piratas do Ruivo e teve o seu braço arrancado por Ben Beckman, nem sequer tendo a chance de desafiar o Shanks numa batalha direta. Então eu sempre imaginei que o Shanks fosse um desses casos, um aspirante a imperador, assim como os atuais supernovas, que tentou desafiar os Piratas do Barba Branca, mas foi surpreendido pela presença e pela força de Barba Negra. Essa ideia sempre me pareceu interessante porque serviria para enaltecer a força do Barba Negra, alguém que nem sequer ocuparia o posto de comandante de divisão, mas que teria a força de um a ponto de fazer o jovem Shanks não conseguir mais avançar. Mas, como eu disse, essa hipótese cai por terra pelo seguinte motivo. Logo após a separação dos Piratas do Roger 24 anos atrás, Shanks decidiu que não era hora de ir atrás do tesouro One Piece e, por associação, ir atrás do título de Yonkou. A corrida pelo título de Yonkou só começou para o Shanks a partir de 12 anos atrás, depois que a fruta de Nika havia sido encontrada e o seu herdeiro havia sido escolhido. E foi apenas 6 anos atrás que ele finalmente conquistou o seu título de Yonkou. E como sabemos, a cicatriz do Shanks surgiu no período entre 24 e 12 anos atrás, justamente quando Shanks não estava lutando pelo título de Yonkou. A cicatriz de Shanks, quando Shanks encontrou o candidato errado. Tendo em mente, então, que Shanks enfrentou o Barba Negra no período em que ele buscava pela fruta de Nika e o sucessor de Roger, a gente já começa a conseguir ligar os pontos. Shanks sabia que o usuário dessa fruta precisava carregar o nome do clã dos D, e isso era algo fundamental de ser feito. E talvez, quando Shanks começou a procurar pelo candidato certo, ele lembrou de um certo garoto que ele conheceu alguns anos atrás durante o confronto entre os Piratas do Roger e os Piratas do Barba Branca. Durante aquela batalha que durou 3 dias, Shanks e Buggy comentam sobre um garoto esquisito do bando rival que não dormiu em nenhum dos 3 dias em que o confronto se desenrolou. Eles ainda comentam um boato de que ele, na verdade, nunca sequer dormiu durante a sua vida inteira. A gente já vai falar mais sobre esse detalhe do Barba Negra não dormir, mas além dessa característica única que o garoto demonstrou, ele também possuía uma outra característica rara. O garoto carregava o nome dos D. Talvez essa curiosidade tenha levado Shanks a procurar se encontrar novamente com aquele sujeito que, apesar da estranheza, poderia ser um bom candidato. Os dois teriam então se reencontrado e Tite teria agido da exata mesma forma com a qual ele sempre agia, fingindo ser uma boa pessoa. Se vocês lembrarem bem, Tite vivia uma vida discreta nos Piratas do Barba Branca e sempre se mostrou uma pessoa muito amigável, tendo criado até mesmo uma quase relação de amizade com Ace no período em que eles navegavam juntos. Pode até ser que o fato de ambos serem um D tenha feito os dois se aproximarem ainda mais naquela época. E eu acredito que o mesmo tenha acontecido aqui nesse caso também. Tite, com toda a sua falsa ingenuidade, mas ao mesmo tempo uma curiosidade e até uma vontade genuína de se aproximar de Shanks, teria tentado criar uma certa amizade com ele. Naquele momento, talvez Shanks tivesse cogitado que Tite pudesse ser a pessoa que traria um novo amanhecer para o mundo, o candidato certo. Mas algo teria dado errado. Shanks teria revelado a sua verdadeira origem como nobre mundial, e os dois não poderiam ser amigos. Talvez Shanks tenha revelado a sua marca do abismo e seus poderes saído do controle. Não sabemos o motivo exato do conflito, mas ele inevitavelmente aconteceu. Shanks versus Barba Negra, o segredo por trás da cicatriz. Ainda que Shanks estivesse longe de se tornar um Yonkou, ele não era um garoto qualquer. Shanks foi dito como alguém tão talentoso que não precisou aprender com ninguém a reproduzir a técnica Kamusari do seu ex-capitão Roger. Além disso, um detalhe que poucos se lembram é que Shanks, ainda com seus 2 braços na época, tinha como seu braço dominante o seu braço esquerdo. Sim, Shanks era canhoto e perdeu justamente o seu braço esquerdo 12 anos atrás. E somado a tudo isso, Shanks ainda possuía a marca do abismo, que parece conceder à pessoa imortalidade. Então, de um lado, tínhamos um Shanks com seus 2 braços, podendo usar o seu braço esquerdo dominante e ainda a marca do abismo. Do outro lado, tínhamos Barba Negra sem nenhuma de suas 2 Akuma no Mi que ele possui hoje, apenas uma garra vagabunda no punho e 2 litros de pinga grudado na cintura.
E ainda assim, Barba Negra causou uma cicatriz permanente no rosto de Shanks. E não se enganem, essa cicatriz não é pouca coisa. O próprio Shanks afirma que não estava distraído durante a batalha e que aquela cicatriz doía até hoje. E quando um personagem sente a cicatriz doer, isso significa que aquela não é uma cicatriz comum. É uma cicatriz que carrega um trauma profundo. Basta lembrarmos da cena quando Kaido é atacado pelos bainhas vermelhas e sente a sua cicatriz doer. Luffy, quando Akainu é mencionado por Jinbe na Ilha dos Tritões, coloca a mão no peito em sinal de dor. Então quando Shanks diz que a sua cicatriz ainda dói, isso significa que ele não foi simplesmente ferido, mas foi profundamente traumatizado no processo. E o motivo para que Shanks tenha sido traumatizado é a resposta para o segredo por trás do Barba Negra: o espírito de Rocks de Shebeck e a vitória de Barba Negra. O segredo que Barba Negra esconde é um dos mais antigos de toda a história. Em Mocktown, Luffy e Zoro se referem a Barba Negra como eles, e quando perguntados pela Nami se Barba Negra estava acompanhado de outras pessoas, ela é completamente ignorada, sugerindo que o mistério se refere a uma outra coisa. Na Ilha Banaro, Ace menciona que Barba Negra é alguém que viveu o dobro da vida de uma pessoa, uma afirmação tão enigmática que se perdeu até nas traduções oficiais, por ser uma frase que não parecia fazer o menor sentido. E em Marineford, vimos Barba Negra assumir o feito inédito na história ao conseguir o poder de 2 Akuma no Mi, e ainda se especula que ele seja capaz de conseguir uma terceira. Todo esse mistério pode ser explicado pela possibilidade de Barba Negra ser alguém que divide o seu corpo com a alma de mais uma pessoa, e essa pessoa muito provavelmente se refere a Rocks de Shebeck. Sabemos que Barba Negra nomeou um de seus navios como Sabre de Shebeck, e ambos possuem o mesmo objetivo em comum. Shebeck queria ser o rei do mundo, enquanto os piratas do Barba Negra afirmaram que seu objetivo era tomar o mundo para eles. Basicamente a mesma coisa, dito de formas diferentes. Não sabemos como o espírito de Shebeck ainda vive no corpo de Barba Negra, mas essa não seria a primeira vez que vemos isso acontecer. Apesar de ser um fenômeno raro, já vimos 2 almas ocuparem o mesmo corpo, como é o caso do Cavendish. Quem acompanha o canal há mais tempo já deve ter visto eu comentar sobre isso, que a resposta para o grande mistério do Barba Negra já foi dada através do Cavendish. Como sabemos, Cavendish é um personagem que divide o seu corpo com uma entidade chamada Hakuba. Quando Cavendish dorme, essa entidade toma conta do seu corpo. Uma entidade mais rápida, mais agressiva e ainda mais poderosa. Eu acredito muito que o Oda apresentou esse personagem de forma proposital, para que a explicação por trás do Barba Negra não parecesse ter saído do nada quando ela finalmente vier a ser explicada. E apesar de parecer até meio cômico, como ninguém percebeu isso na época, esse pequeno detalhe explica perfeitamente o mistério por trás do Barba Negra. Vejam só. Se Barba Negra, ao dormir, tem o seu corpo tomado pelo espírito de Shebeck, isso explicaria o motivo de Barba Negra aparentar nunca ter dormido desde que nasceu. A verdade é que quando ele dorme, seu corpo é tomado por essa entidade, dando a impressão de que ele nunca está dormindo. Isso explicaria também porque Ace afirma que Barba Negra vive o dobro da vida de uma pessoa, como se ele vivesse por 2 pessoas ao mesmo tempo, ou como se o Barba Negra já tivesse vivido uma outra vida, no caso a vida de Rocks de Shebeck 40 anos atrás. E isso explicaria também como Luffy e Zoro sentiram que Barba Negra era mais do que apenas uma única pessoa. Eles literalmente sentiram a presença de Shebeck naquele momento em Mocktown. Então a forma como a batalha entre Shanks e Barba Negra se desenrolou pode ter sido da exata mesma forma como aconteceu com Cavendish. Em Dressrosa, durante a batalha do Coliseu Corrida, Cavendish pega no sono e a entidade Hakuba toma conta do seu corpo. Agora imaginem um cenário em que Shanks tinha a vantagem na luta, chegando a nocautear o Barba Negra até que seu corpo se levanta novamente, agora tomado pelo espírito de Shebeck. Barba Negra agora estava mais rápido, mais agressivo e mais forte do que antes. Com esse poder, o novo Barba Negra foi capaz de virar o jogo e deixar a marca no rosto de Shanks. Lembrando, Shanks afirma que não estava distraído ou que pegou leve na luta. Então o golpe certamente não aconteceu quando Shanks abaixou a sua guarda. O ruivo foi simplesmente subjugado e atropelado por esse novo Barba Negra.
Pode ser até mesmo que Shanks não tivesse entendido o que aconteceu ao certo naquele momento e por isso atribuiu o mérito apenas ao Barba Negra. Mas a verdade é que Barba Negra esconde o espírito de Xebec dentro do seu corpo. Agora, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo. Como Shanks não sentiu a presença de Xebec? Afinal, Shanks devia ser um usuário do Haki da Observação, então faria sentido ele sentir a presença de Xebec. Para isso, temos duas respostas possíveis. Primeiro, no universo de One Piece, parece ser possível esconder a própria presença de usuários de Haki da Observação, como os Cavaleiros Sagrados parecem ter demonstrado no arco de Elbaf. Segundo, o Haki da Observação possui uma limitação muito específica. Luffy e Katakuri, durante a sua batalha final em Holy Cake Island, não conseguiram sentir a presença da Flump, interferindo na luta com seu tiro em direção ao Luffy. Detalhe, ambos Luffy e Katakuri estavam com seus Hakis da Observação ativados e mesmo nas suas formas avançadas, prevendo segundos no futuro, eles não foram capazes de prever a interferência da Flump. O que isso significa? O Haki da Observação pode ser direcionado a um único alvo à sua frente, especialmente quando se trata da sua forma avançada. O usuário se concentra de forma absoluta de modo a prever tudo o que o oponente à sua frente pretende fazer e apaga da sua mente tudo o que acontece ao seu redor. Então, mesmo que Shanks fosse um usuário experiente do Haki da Observação, talvez ele estivesse concentrado apenas naquele que estava diante dos seus olhos, e por isso ele não conseguiu prever a interferência de Xebec. Shanks não conseguiu prever através da decepção. Já uma segunda pergunta que vocês devem estar se fazendo: como Shanks foi ferido de forma definitiva, mesmo tendo a imortalidade a seu favor? Nós já vimos que a maioria dos Gorosei possuem cicatrizes, e pode muito bem ser que eles tenham sido marcados mesmo depois de se tornarem seres imortais. Também já vimos os Cavaleiros Sagrados terem a sua imortalidade nerfada por Scober Gaban ao usar o Haki do Rei. E também já vimos os próprios Gorosei terem as suas transformações anuladas apenas pelo impacto do Haki do Rei de Joy Boy, ou seja, os seus poderes completamente nulificados. Então, tudo gira em torno do Haki do Rei. Essa é a resposta para tudo. Então, independente se foi causado por Barba Negra ou Xebec, um Haki do Rei poderoso de alguém com a ambição de se tornar o rei do mundo não é qualquer coisa, e pode ter sido responsável por causar um dano permanente mesmo no rosto de um ser imortal. Galera, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, do que eu planejava, mas eu acho que eu consegui dissecar praticamente tudo de mais importante envolvendo toda a história entre Shanks e Barba Negra, incluindo o motivo da cicatriz. Ficou até o final e gostou do vídeo, galera? Então deixa o feedback de vocês aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que estarão aqui no canal, clicando nos que vão aparecer na tela agora pra vocês, beleza? Até a próxima, tchau!